Olá, graça e paz a todos vocês, amém? E, novamente, estamos aqui com mais uma série, Compreendendo as Escrituras. E vamos aprender, amém? O tema desse estudo hoje é, na verdade, uma pergunta, ok? Vamos ao tema. Se você está em pecado, se Jesus voltar, será que você ficará? Esse é o tema e muito interessante, como sempre. Se você não tiver confessado o pecado e Jesus voltar, não será arrebatado pelo Senhor Jesus? Ou não ressuscitará para se encontrar com Jesus? Você vai perder, então, a tua salvação? O que você me responde? Essa é uma dúvida, queridos, de muita gente. Muita gente confusa, tem muita gente aí preocupada com isso, devido a interpretações erradas, na verdade, nos ensinos. Então, é fundamental, queridos, é imprescindível saber o que a Bíblia fala sobre a nossa salvação. Amém? Sobre os nossos pecados, sobre o perdão de pecados, de maneira que nós estejamos em paz, amados, e livres, né, de toda essa paranoia por aí. Tem gente que acorda salvo e quando vai dormir, perdeu a salvação. Acontece desse jeito, né? Por causa dos erros aí nas interpretações da palavra. Claro que isso não é possível. Então, quem está em pecado? Se Jesus voltar, a pessoa fica? É interessante essa pergunta. Então, vamos fazer alguns esclarecimentos, amém? Em primeiro lugar, queridos, somos salvos no momento em que a graça de Deus nos alcança. Amém? Quando entendemos que somos pecadores e arrependidos, nós confessamos a Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. Quando passamos a crer em Jesus. Amém? Aí, nesse momento, os nossos pecados são cancelados, amados. É o que a Bíblia nos ensina. E vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo 13. O que a palavra de Deus nos fala a esse respeito? Efésios, capítulo 1, versículo 13. A palavra de Deus diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Que versículo tremendo, não é verdade, meus amados? É muito bom lermos na palavra sobre a nossa salvação. Então vejam que no momento em que nós cremos, no momento em que a graça de Deus se manifesta em nossa vida, a graça salvífica de Deus, através de Jesus, a palavra do Senhor diz que nós recebemos o selo do Espírito Santo da promessa. Então você é selado por Deus como um eleito em Cristo Jesus. Queridos, e o selo de Deus é irrevogável. Não depende de você, mas de Deus. Amém? Vamos ver outra referência. Atos capítulo 3. Nós vamos agora para Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19. Está escrito: portanto,
arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Então vejam que a palavra de Deus diz que os nossos pecados são cancelados no momento em que a graça de Deus nos alcança. E aí nos arrependemos, porque os nossos olhos são abertos. Porque a partir daí passamos da morte para a vida. E nos arrependemos e nos voltamos para Deus. A palavra converter, ela significa voltar-se para Deus. E os nossos pecados automaticamente são cancelados. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, amados, em segundo lugar, é preciso que compreendamos que Jesus, em sua morte, levou sobre si todos os nossos pecados. Isso já aconteceu no mundo espiritual. Sejam pecados do passado, ou pecados do presente, ou também pecados do futuro. Mesmo que nos descuidemos e cometamos algum pecado, mesmo depois da nossa conversão, meus amados, mesmo que isso aconteça, na nossa caminhada cristã, venhamos a tropeçar, todos os nossos pecados foram levados em Cristo Jesus. E eu gostaria que você lesse também em 1 João, ok? Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Vamos lá, 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. O que a palavra de Deus nos fala? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus, o Cristo, o justo. Versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Que referência maravilhosa é essa! Então, amados, a palavra aqui nos revela que Jesus é o nosso advogado. Ele é quem defende a causa dos justos. Não deveríamos pecar, mas pecamos, não é verdade? Por quê? Porque ainda vivemos no corpo, nessa carne pecaminosa. Não deveríamos, mas acontece. Mas a palavra do Senhor diz que se pecarmos, nós temos um advogado, graças a Deus. Então Jesus, ele advoga a nossa causa. Enquanto Satanás, ele se apresenta diante de Deus para nos acusar, e ele se baseia até na própria Escritura, porque no Velho Testamento está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. Não está escrito isso lá? Pois é. E ele apresenta a própria Escritura. Ele vem como nosso acusador diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus se apresenta como nosso advogado. E Jesus fala para o Pai, eu morri no lugar deles. Eu levei sobre mim os pecados deles. Glória a Deus. Então, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus por isso. Então, amados, isso significa que somos salvos não por reconhecermos cada um dos nossos pecados, porque isso seria impossível. Nós, muitas vezes, pecamos e nem percebemos. O salmista Davi, ele pede a Deus para que Deus o absolva até dos pecados que ele não percebia, das faltas que ele não percebia. Então isso é impossível.
Mas, queridos, somos salvos por admitirmos a nossa condição de pecadores, por admitirmos o nosso pecado, nosso fracasso em fazer a vontade de Deus. Amém? E reconhecermos a eficácia do sacrifício de Cristo Jesus. Então, esse estudo tem como propósito retirar das suas costas este jugo, esse sentimento de acusação, quando você peca. Amém? Esse estudo traz luz sobre a tua vida e também sobre a minha vida. Nós não temos que ficar com o peso de acusação e de condenação quando tropeçamos. E se nós somos de fato filhos de Deus, queridos, não nos conformaremos com o pecado. Se cairmos, nos levantaremos, porque cremos na eficácia do sangue de Jesus. E não permaneceremos no pecado. Até porque a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende das suas transgressões e as deixa, esse alcançará a misericórdia do Senhor. Está lá em Provérbios, né? Essa referência. Ok? Então, amados, se eu cometer um pecado e, digamos, eu não tiver tempo de me arrepender dele, né, de confessá-lo de maneira objetiva a Deus, isso não implicará na perda da minha salvação, queridos. Até porque a minha salvação, a sua ou a tua salvação, não depende de você, não depende de mim, mas depende de Deus, queridos. Ok? Então, se acontecer isso e Jesus voltar, eu não ficarei, meus irmãos. Você não ficará aqui se Jesus voltar. Ok? Não. Porque a obra de Jesus, a obra de Cristo é plenamente eficaz para nos salvar. Aleluia. Glória a Deus, meus amados. E em quarto lugar, existem pessoas que têm medo de cometerem um erro, né? um pecado, e se esquecem de pedir perdão por algum motivo, né? E elas então temem perder a salvação por isso. Caso morrerem, né? Ou se Jesus voltar. Então tem gente que morre de medo, e isso está errado, irmãos. Isso está errado, não deve ser dessa forma. É um grande erro, ok, meus amados? Então não se perde a salvação, porque a salvação é uma dádiva de Deus. Não depende das nossas obras, não mesmo do que fazemos ou não. Amém? Mas é graça de Deus. Eu quero que você leia também Efésios capítulo 2. Nós vamos agora para Efésios, capítulo 2, muito conhecido inclusive, né? Isso aqui, esse texto. Versículos 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. A palavra de Deus diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, ou seja, a salvação não vem de nós. Amém? Não vem de vocês. É dom de Deus, é dádiva de Deus. Aí o versículo 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Que palavra tremenda é a palavra de Deus. Então, amados, a salvação é um presente de Deus para mim e para você. Amém? Até a fé, queridos, é Deus que nos dá para nele crer. Amém, meus amados? Até a fé, Deus nos dá. Você se lembra da passagem que Pedro pediu a Jesus para que aumentasse a sua fé? Porque ele não conseguia
perdoar como Jesus havia ensinado. E a palavra também ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então Deus é quem nos dá a fé, ela não vem de nós também. E isso quer dizer então que a salvação é plenamente através da graça de Deus, do seu favor sobre nós. Então, creia na tua salvação. Amém? Creia mesmo. Uma vez salvos, salvos para sempre, meus amados. Sim, o crente não perde a salvação definitivamente. Não mesmo, meus irmãos. Por quê? Porque foi Deus quem o escolheu. Então eu concluo essa palavra, encerro, afirmando que todos os que são salvos em Cristo Jesus, nenhum se perderá, meus amados. Tá? Não é o pastor João que está afirmando isso não, é a palavra de Deus que afirma. Nenhum se perderá, porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode, né? Ou poderá nos separar do amor de Deus. Eu quero ler aqui mais duas referências com vocês, amém? Em Romanos, vamos para Romanos 8, 38 ao 39. Vamos lá, Romanos 8, 38 ao 39. A palavra de Deus diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, amém? Nada pode nos separar do amor de Deus. Está uma lista aqui de coisas que não podem nos separar deste amor imensurável e bendito de Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, nada pode mesmo nos separar. Até o pecado, né? Isaías fala lá que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. É verdade. Mas só que nós devemos nos lembrar que Cristo levou sobre si os nossos pecados. Então, há solução até para o pecado, para os nossos erros, as nossas falhas. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E Deus apenas, Ele requer que você creia no sacrifício de Jesus. Amém? Claro que nós não usaremos da nossa liberdade para continuar a pecar, né? Porque se você fizer isso é porque você não nasceu de novo, na verdade, né? Mas a nossa gratidão, o nosso louvor a Deus se torna esplêndido e então, salvos, vamos procurar nos santificar mais a Cristo. Amém? Viver uma vida de gratidão e louvor a Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. A última referência é o Evangelho de João, capítulo 10. Vamos agora lá para João, capítulo 10, versículos 28 e 29. João 10, versículos 28 e 29, que diz, vejam só, Jesus dizendo aqui: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então vejam que Jesus nos garante a salvação. E é o próprio Pai quem dá de presente a Jesus as vidas, as almas que haverão de se converter, os que já se converteram, os que haverão de se converter a Cristo. É Deus quem dá. E Jesus deixa muito claro que ninguém
jamais poderá arrebatar da mão dele aquilo que ele recebeu do Pai, que são as almas. Amém? O que o Pai deu a Jesus é maior do que tudo, e ninguém pode então tirar de suas mãos. Então, meus amados, se você já recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor, e de todo o seu coração você fez isto, se você pecar, Jesus é o teu advogado. Amém? É o teu advogado. Ele é a propiciação pelos teus pecados e também pelos meus, queridos. Pecados do presente, do passado e do futuro. Ou do passado, do presente e do futuro, né? Ele é a propiciação. O pecado na vida do crente, queridos, tem que ser um acidente de caminho, né? Não uma prática, é claro que não, porque se você se diz crente e vive na prática do pecado, você não nasceu de novo. Não mesmo, queridos, porque a Bíblia ensina claramente que os que vivem na prática do pecado são filhos do diabo. Então, o pecado na vida de quem crer de fato em Jesus tem que ser um acidente. Às vezes a gente não vigia, vacila, tropeça, cai, mas não perdeu a salvação por isso. Com certeza a graça de Deus inundará o nosso coração e nos voltaremos para Deus. Então, quando Jesus voltar, você não ficará. Amém? Se você morreu ou vier a morrer antes, você fará parte da primeira ressurreição, que é para a vida eterna. Amém? Porque todos os que são de Cristo, queridos, certamente estarão com Ele, nenhum virá a perecer. Então, obrigado, que Deus tenha abençoado muito você através dessa palavra, que as dúvidas tenham sido todas dissipadas da sua mente e fique firme no que Deus diz em sua palavra. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.